Então, vamos começar, né, a falar um pouquinho do livro O que Deus diz sobre as mulheres. Antes, eu queria falar um pouquinho da autora, não sei se vocês conhecem ela, mas eu fui pesquisar para saber um pouquinho mais sobre Catherine. E ela é autora e palestrante de literatura, e ela dirige vários estudos bíblicos para mulheres e ama trabalhar com mulheres no estudo das escrituras, segundo o perfil dela no The Gospel Coalition. Então, eu não reconheci ela pelo nome, mas ela tem diversos artigos no Voltemos ao Evangelho, tem algumas palestras dela também no Ministério Fiel. Depois que eu fui pesquisar, eu reconheci. Então, depois, se vocês quiserem procurar um pouquinho mais sobre ela, tem todo esse material disponível em português. Então, gente, ela começa aqui na introdução com a pergunta, dizendo que talvez fosse colocar esse o título do livro, bem ousada, Deus é sexista? E ela diz que não colocou porque, talvez fosse óbvio demais a resposta para ela, que é não, mas que também talvez não fosse a forma que ela queria passar o texto do livro, Como é que Deus vê as mulheres? Foi a principal pergunta que ela disse que ia guiar essa questão, desse estudo. Então, ela vem trazer algumas críticas que se faz muito ao cristianismo, em relação ao cristianismo ser sexista, silenciar as mulheres, e os homens acabarem assumindo mais esse papel de mediador exclusivo do divino, Ela coloca assim, isso é uma crítica que se faz, de pessoas de fora. Mas ela diz que esse livro não procura ser uma resposta às vozes do mundo, mas é um livro para se examinar com mais profundidade as palavras do próprio Deus a respeito dos seres humanos femininos que ele criou. E eu achei isso muito interessante, Porque às vezes a gente quer ficar rebatendo, respondendo às perguntas do mundo. Mas ela vem dizer, acho que até um pouquinho mais na frente, que as perguntas próprias devem começar em Deus, E não nas perguntas que o mundo está fazendo. Então, às vezes, a gente fica muito preso realmente tentando responder as coisas que as pessoas falam, O que, o feminismo pergunta, algumas coisas que outras religiões perguntam, e aí a gente vai se perdendo em coisas que às vezes a gente nem sabe e nem precisa saber, Porque as nossas perguntas realmente devem começar no Senhor. Ela segue dizendo na introdução que o assunto sobre mulheres e Deus não é teoricamente crucial, mas é pessoalmente crucial, tanto para mulheres como para homens. E como alguns de vocês falaram, eu não sei se foi no clube, no Telegram do Clube do Livro, mas eu também não me interesso muito pelo assunto, por livros sobre feminilidade, Eu acho que muitas de nós estão um pouco saturadas, de algumas conversas que se tem em Instagram, em vídeo, que mais parece que coloca mais peso sobre a gente do que nos ajuda a seguir mais no caminho. Então, esse assunto é um assunto que, assim, conferência cristã, ali tem um encontro para mulheres, aí eu ia procurar todos os outros, tipo, esse aqui eu não quero. Mas a gente sabe que a gente precisa estudar sobre isso, Porque se a gente não ouve o que a voz de Deus diz para a gente sobre isso, a gente vai levando outras vozes como se fosse o mais comum, O senso comum, a cultura, a nossa educação vai se sobrepondo ao que o Senhor diz sobre a gente a respeito dessas áreas, Então, é importante, claro, que a gente filtre, mas que a gente coloque o nosso coração sempre como disposto a aprender, Mesmo os assuntos que a gente não se empolga tanto. Para vocês, eu não lembro quem foi, mas eu lembro que alguém falou também, que não se empolgava muito com esse assunto, mas como estava lendo em grupo, se sentia um pouco mais à vontade, um pouquinho mais entusiasmada para ler o livro. Alguém foi assim, pode levantar sua mãozinha na reação, se não quiser abrir o microfone. A Idri falou que ela também. Então, seguindo, ela diz aqui, eu não sei qual é a página, tá? Que eu estou lendo no Kindle, mas ela diz que
se é verdade o que a Bíblia diz sobre Deus, então nada mais no universo é mais importante do que conhecer a Deus, e todas as perguntas e respostas começam por ele, né? Então, este livro, ela diz que não é só sobre a verdade, mas também procura mostrar como essa verdade é boa, né? E eu pensei muito sobre isso também, porque às vezes a gente lê isso e se sente numa posição de ter que acatar o que estão dizendo a gente, porque a verdade a gente precisa engolir, mas ela está dizendo que não. Ela quer mostrar que essa verdade é uma verdade boa para que a gente possa acolher e apreciar aquilo que Deus diz sobre as mulheres, né? E ela termina a introdução fazendo uma oração, para que a gente possa terminar o livro amando mais a Deus, agradecendo a Ele pela forma como Ele criou homens e mulheres, com mais disposição para falar com clareza, compaixão e ajudando outras pessoas, e também se empolgando mais com a bondade da palavra de Deus, né? E essa é a minha oração também, para que a gente termine esse livro com mais compaixão, né, pelas mulheres, pelas pessoas, e com mais satisfação em Deus, né, por aquilo que Ele criou. Então, vamos ao capítulo 1. Como chegamos até aqui? Ela diz que antes da gente falar sobre a situação que a gente está no momento presente, a gente precisa retomar, né, o que foi que levou a gente a chegar até aqui, né, todo esse tempo, todas essas construções que nós vivemos. Enquanto nos perguntamos o que Deus diz sobre as mulheres na Bíblia, é importante lembrar que a maior parte das escrituras não é a respeito de mulheres, né? Então, esse alerta é muito importante para a gente começar, porque às vezes a gente quer ler a Bíblia com óculos sobre outro assunto, né? Seja sobre a definição do que é feminilidade, o que é masculinidade, sobre qualquer outro assunto, a gente quer ler a Bíblia a partir daquilo, e a gente precisa ler a Bíblia pelo que ela é realmente, né? Sobre a história da redenção, é sobre a história de como Deus cria o mundo e redime esse mundo, né? Como Ele salva e como vai criar novo todas as coisas, né? Então, a gente precisa entender que, por mais que a gente possa tirar lições e princípios preciosos, verdadeiros para a gente, no quesito de feminilidade, a Bíblia não é um livro exclusivamente sobre isso, né? Mas todos somos chamados a amar a Deus, a crer em seu Filho e a confiar por meio do Espírito Santo. Então, ela diz que a Bíblia é para tanto homens como mulheres, né? Tanto homens como mulheres leem, louvar o Senhor através dos salmos, orar a Deus, crer no mesmo Deus, confiar no mesmo Cristo, por meio do mesmo Espírito Santo. E ela vem falar sobre distinção, é uma das palavras-chave que tem nesse capítulo, né? Distinção, a questão da diferenciação. Ela veio trabalhar bastante com Gênesis 1 nesse capítulo, né? Que é até legal, se vocês não leram Gênesis 1, 2 e 3, ler antes e ler depois de ler esses capítulos do livro, né? Ela vai falar de como essa distinção aparece em toda a criação, todo o processo de vida, vai trazendo essa diferenciação, né? De Deus separa e diferencia, separa a terra do mar, separa o céu da terra, separa o sol e a lua, cada um tem as suas diferenciações. E isso é uma coisa que está fazendo parte da criação, está fazendo parte de todo esse processo de vida que está sendo criado. Mas quando às vezes a gente coloca, fazendo a diferenciação homens e mulheres, a gente pensa em diferença como algo que vai prejudicar as mulheres. Isso só mostra como a nossa mente já está, né, cheia do que a cultura diz, que na diferença a gente é menos valorizada, né? Que na diferença a gente vai acabar saindo prejudicado. Então, ela diz que enquanto esse mundo de desigualdade e preconceito está sendo o cultural, né, de muitos e muitos anos, mulheres vêm sendo subjugadas, desvalorizadas e prejudicadas pela diferença que há entre elas e os homens, se tem buscado um avanço pela nova igualdade, né, que é a nova igualdade que a gente tem visto, que não há diferença, tudo que um pode, o outro pode, que são livres para escolher as mesmas coisas, ter as mesmas decisões. E eu lembrei do livro de Caroline McCulley, acho que é esse, assim, o nome dela, né? Feminilidade Radical, que ela fala que, no fim, todo esse movimento de igualdade só quer fazer com que a mulher se pareça cada vez mais com o homem,
né? Ela quer, não é só a busca pelos direitos iguais, mas é uma busca de transformação quase. A mulher ficar cada vez mais parecida com o homem naquilo que ele tem de errado, ela ainda coloca, né? Naquilo que ele tem feito de errado, as liberdades que ele toma, as decisões que ele toma de forma até pecaminosa, parece que é isso que o movimento tem continuado para nessa busca de igualdade. Né? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão da distinção, diferenciação? Achei bem legal quando ela fala que, ainda com essa questão da diferenciação, que por causa disso, né, por o mundo ir na contramão de tudo isso que a palavra de Deus nos mostra, a gente tende a tomar tudo isso que é antigo como ruim, né, por ver a história, as opressões que as mulheres sofreram, as desigualdades que sofreram. Então, a gente olha para o passado e diz, não, agora é hora de renovar, de mudar. E com isso, acaba colocando a palavra de Deus no bolo, né, como é algo passado, algo retrógrado e que traz uma desigualdade. E eu achei bem legal que ela fala assim, ó, e se o problema não for o fato de as pessoas se agarrarem a juízos antigos demais, mas sim ao de estarem apegadas a juízos como é? A juízos que não são suficientemente antigos. Ela vai trazer que, na verdade, não é porque a gente está apegada ao passado, é porque a gente está esquecendo do início, né? Então, ela traz essa proposta da gente olhar para lá, para Gênesis, para o início de tudo, para ver de onde, até o título, né? Como é que chegamos até aqui? Por que chegamos onde chegamos? Qual foi o erro no percurso para que a gente observe no mundo tanta desigualdade, tanta injustiça? Né? Achei bem legal ela trazer isso aqui. Isso tem que voltar mais, né? Porque a gente vai olhando para alguns anos, algumas centenas de anos, a gente já vai vendo algo que vai sendo o fruto do pecado, né? Eu lembrei muito, eu acho que é no livro do pastor Emílio, Sheffield Solar, se eu não me engano, que ele traz uma ilustração assim de uns alienígenas chegando no mundo destruído, né, um mundo pós-apocalíptico, e eles olham para aquilo, e eu acho que não precisa nem ir tão longe assim. Se a gente fosse visitar algum lugar com ruínas, né, por exemplo, um forte, aqui em Pernambuco tem alguns fortes, né, que foram, são de muitos anos aqui, que eles são ruínas. Se a gente fosse em Machu Picchu, sei lá, né, e ver o lugar todo de ruína, e a gente achar que a história daquele lugar foi todo em ruínas, a gente está lendo só um recorte, né? A gente está julgando, você não achar que todo o país está em ruínas por aquele recorte que a gente está fazendo ali, a gente está se baseando na nossa visão limitada do tempo e do espaço, né? Que houve muito mais história antes da gente chegar. Então, ele diz isso para ilustrar o mundo que a gente vê a partir do pecado, né? A gente vê o mundo que está em pecado, está em ruína espiritual, e com as consequências da queda, né? Físicas, morais, estruturais em todo o sistema, né? Desde do micro ao macro. E a gente olha e acha que sempre foi assim, mas houve um mundo antes da queda, né? E esse mundo que ela vai querer voltar, né? Rebobinar até começo, né? Então, Gênesis 1, né? A autora vai trazer essa questão da criação, né? Da criação de tudo até chegar o clímax da criação, né? Que ela diz que Deus vai criando, fazendo a separação, vai criando as plantas, os seres viventes, até chegar à criação do homem, que é a sua própria imagem, né? Então, o Senhor ele vai criando ali tudo, né? Ele vai criando os pequenos seres viventes, os grandiosos animais, os animais que voam, mas ele cria ali, né? Ele diz, façamos o homem e a nossa imagem e semelhança. Então, a autora se pergunta, né, o que é que isso quer dizer? Ela diz que isso envolve pelo menos duas coisas. A primeira é a questão de autoridade, de governo sobre a criação. E a segunda é a questão da natureza relacional de Deus, né? Então, ela elenca esses dois pontos para falar o que é refletir sobre a imagem e semelhança de Deus. Mas esse homem que ela está falando aqui no capítulo 1 ainda envolve a humanidade, né? Porque no capítulo 1 é falado já o homem e a mulher juntos, né? Como se fosse a versão
mais resumida, ela diz, do que o capítulo 2 vai entrar em detalhes. Ela disse que a humanidade... Oi, pode falar. O trailer. É o trailer, né? A humanidade que Deus criou à sua imagem consiste de homem e mulher, né? Outra distinção foi feita aqui, que é essa separação que há, esse diferenciamento que há, e que Deus olha e diz que foi muito bom, né? Ele faz esse bom julgamento. Nós fomos criados juntos, à imagem de Deus, para governar juntos a criação e em relacionamentos demonstrar a imagem de Deus em nós. Quer falar? Ou não, é porque tá. Alguém quer falar, gente? Vocês podem escrever no chat, tá? A gente lê. Então, né? Eu acho que é importante a gente perceber esses 3 pontos que ela traz, que é a questão de sermos imagem de Deus e semelhança, né? Tanto homens como mulheres são imagem de Deus, né? Carregam os traços do Imago Dei. Tanto homens como mulheres são chamados para juntos governar a criação de Deus. E tanto homens como mulheres são chamados para juntos, né, no relacionamento de um com o outro, demonstrar a imagem de Deus em nós, né? Então, a gente sabe que muitas vezes, ao longo da história, isso foi pesando mais para o papel do homem, né? Como se a mulher só fosse complementar, né? Que a mulher sozinha não poderia ser isso, mas o homem sozinho poderia ser. Ela vai até trazer um pouco mais à frente. Mas ela vem enfatizar isso. Quando a humanidade é criada, quando a imagem de Deus, o governo e o relacionamento, nesses traços da imagem de Deus é passado para a humanidade, ele é feito no caráter da humanidade nos dois, né? No homem e na mulher. E aí, esse último tópicozinho, acho que é o último, penúltimo, recebendo o bom propósito do gênero, né? Ela vem dizer que o gênero humano não é arbitrário, né? Não é a nossa escolha, não é a sociedade que determina, não é a cultura que vai direcionar, mas é um bom desígnio de Deus acerca do nosso sexo biológico. Então, a gente sabe que hoje em dia as coisas são muito diferentes, né? São muito diferentes do que as pessoas querem colocar todas essas outras influências afetivas, culturais, sociais da educação para determinar o que é gênero, qual é o seu gênero, ou onde estão ali, né? Não existe gênero, mas a gente sabe que o Senhor criou e criou com um bom propósito tudo isso. E a gente sabe que afirmar isso soa muito radical, soa, né, as pessoas vão afirmar preconceito, intolerância, mas a gente se apega à verdade da Bíblia, que a gente tem como a nossa base de fé, a nossa base né, do que a gente pratica. Sabemos que é a verdade daquele que criou todas as coisas e viu nisso tudo que estava muito bom, né? O Senhor, ele não só criou, mas ele também avaliou como bom. Ela falou aqui sobre uma notícia que ela viu no jornal de um bebê recém-nascido, que os pais não colocaram sexo na certidão de nascimento, né? E hoje em dia, muitas pessoas têm optado por colocar nomes unissex. Não sei se serviria assim para nome, mas nomes que serviriam para os dois, né? Porque vai que a criança cresça e queira mudar, né? Não vou direcionar, não vou ensinar ela com determinado padrão de gênero, com determinado padrão sexual, porque vai que ela cresça e queira trocar, então vai ser muito confuso se eu criar ela como menina por causa do sexo biológico dela e vai que ela queira mudar, né? Então, a gente tem visto isso muito, como se deixar a criança sem esse direcionamento não fosse deixar ela confusa, né? Como se fosse muito mais claro, muito melhor para ela. Tem muita confusão para a cabeça dos pequenos até
Continuando aqui, ela vem trazer que, à luz da palavra de Deus, a providência mais compassiva seria celebrar a criação dessa criança como homem ou mulher. E a gente, hoje em dia, no Chás Revelação, a gente vê a celebração, mas também a decepção, né? Não sei se você já viram aqueles Chás Revelação que tem umas expressões bem feias, assim, principalmente dos pais, quando descobrem que é uma menina, né? Tem tanto isso rodando o mundo. Ô, gente, não deixa cair na internet, né? A gente sabe que muitas culturas ainda celebram muito mais o nascimento de um filho homem, né? Porque é a força de trabalho, é o sobrenome que vai ser passado, toda a honra que se vem com o filho homem, né? A filha mulher é só o prejuízo, é só o trabalho, é só a preocupação, né? Mas Deus criou os dois e viu que era bom, né? Então nós precisamos enxergar com os olhos do Senhor, né? O que há de bom nessa distinção e nessa criação, porque ele viu que era bom. É bem legal que no texto bíblico, né, nessa parte do Zoom, a gente já vê Deus dando o veredicto dele lá de que criou Deus, o homem, né, a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança criou homem e mulher. E aí, nessa primeira parte, ele dá o veredicto de que é muito bom. Se fosse, tipo, se ele não tivesse definido ali o texto, né, que o homem que ele está falando é o homem como humanidade, já seria outra coisa que o pessoal ia pegar para dizer, olha, aqui é o homem quem comporta a imagem de Deus. E acontece isso, né? A gente vai ver no capítulo 2 que Agostinho pensava isso, de que a mulher só seria portadora da imagem de Deus quando se casava, né? Então, veja, isso é um absurdo, mas infelizmente ainda é algo que é propagado até hoje, né? Várias vezes a gente ouve coisas do tipo. Mas quando a gente vai para o texto e percebe esses detalhes, a gente vê que tanto homem como mulher são portadores da imagem de Deus. Sim. E para finalizar aqui, ela termina com um trechinho dizendo que é crucial, em primeiro lugar, ver que esse par, né, de pé, em Gênesis 1, criados à imagem de Deus, recebendo suas bênçãos, ouvindo juntos a sua voz, os dois iguais e ao mesmo tempo distintos. Nada se seguirá Nada se seguirá no desenrolar das distinções entre eles, em qualquer parte da Bíblia. Contradiz essa revelação fundamental dos idênticos valor e glória dos homens e das mulheres feitos à imagem de Deus, o seu Criador. Né? É importante que a gente se firme nessa verdade. Né? Quando a gente fala em questão de identidade, né, eu acho que sempre começam falando disso, né, da questão do imago Dei. Essa é uma verdade que a gente tem, que nós somos criados à semelhança de Deus, né, que a gente, como ele falou, né, autores diziam que só o homem era, que a mulher precisava, né, de fazer alguma coisa para alcançar isso, mas o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, né? Nós carregamos isso em nós também. A Adriana comentou aqui, me lembrei do livro da Francine, dela dizendo como queria uma menininha, tanto ela quanto o marido. Muitos acham que o homem queria um menino. Pois é, isso ainda passa muito na nossa cultura, né? O primeiro tem que ser um homem, né? Ou senão o pai quer um homem, a esposa quer, né, uma menina, mas os dois, né? Os dois podem refletir a imagem de Deus, os dois são fruto daquilo que o Senhor criou, né? Gente, vocês querem comentar alguma coisa desse capítulo 1, algum trecho que chamou a atenção de vocês e a gente não falou? Eu queria só comentar, assim, em relação até mesmo as falas alternativas hoje, que tão, às vezes se cria polêmica por tudo, assim, então, em vez de falar todos, é todes, todas, coloca o X no meio da frase, ou então coloca um arroba para significar que é tanto para um homem quanto para a mulher. Então, tudo é muito a mídia, as novelas, os filmes, é uma massificação tão grande
que às vezes isso vai entrando na cabeça do adolescente. Por isso que é importante também a escola bíblica, EBF, porque às vezes a criança e a gente mesmo está tão imerso no trabalho, eu sou psicóloga, então, tipo, é uma profissão que levanta muitas bandeiras sociais. Então, quanto durante a semana a gente não está imerso, né, ouvindo, atendendo, escutando, e às vezes a gente, tipo, outro dia na minha igreja, a gente fez uma gicana e tinha duas meninas. Aí, sem querer, o rapaz falou assim, esse casal. E a gente, menino, que casal? Então, tipo, ele errou ali rapidinho, ele se consertou, não, desculpa e tal, mas é um erro assim que reflete onde, tipo, o nosso contexto, a nossa cultura, onde a gente está inserido. Coitado, o bichinho ficou todo assim nervoso e tal, mas eu fiquei, olha, foi um alerta assim, né, na, na massificação, né, do que a gente tem vivido assim nesse momento assim. Vai entrando no inconsciente da pessoa, a pessoa nem percebe, né? Daqui a pouco já está usando as palavras. Sim. Era isso que eu ia falar, porque é tão massificado, né? A gente vê em tudo que é lugar, é filme, é série, é nos locais onde a gente vive, na universidade, no jornal, e acaba que vai ficando normal para a gente, né? Vai ficando, é comum, mas não é normal, porque normal é seguindo a norma, né? E a gente, para nós, a norma é o que a palavra diz. Então, é uma coisa que a gente precisa ter cuidado mesmo. Tem uma parte aqui também que eu achei bem legal, achei bem bonitinho, que é já no final, que ela diz assim, ó, para uma menininha que luta para entender quem ela é, quão maravilhoso e, em última análise, quão compassivo é ensinar-lhe que ela tem um Criador que a ama, alguém que desenhou seu corpo feminino com propósito e perfeição, e que, de fato, espera que ela viva sua feminilidade de modo a exibir esse Criador. Isso não significa que ela, como todas nós, não vá lutar para caminhar na luz de verdade, conforme os próximos capítulos lá. Isso quer dizer apenas que houve luz e que essa luz é boa. Então, indo na contramão de algumas pessoas que ainda acham que a mulher, né, a gente vai ver também isso no capítulo 3, quando entra na questão da queda, que é culpa da mulher, então a mulher carrega tudo aquilo que é ruim, que a mulher não é imagem de Deus. Nós vemos essas narrativas muitas vezes mesmo dentro do nosso meio, né? Mas o que Deus diz é que é muito bom, né? Ele criou e deu o veredicto dele que tanto homem como mulher é a glória, né, da criação. Ele colocou ali a sua imagem, sua semelhança em ambos. E isso é para a gente se alegrar mesmo. Independente se no caso da gente, que a gente é mulher, né? Mas no caso dos homens, por serem homens, e glorificar a Deus por isso. O John Piper vai dizer que nós, mulheres, temos uma oportunidade única de glorificar a Deus que os homens não têm, por causa da nossa feminilidade. Assim como os homens glorificam a Deus de uma forma única, que nós não temos essa capacidade. E isso é muito legal, né? Então, indo para o capítulo 2, né? Segundo lugar, essa pergunta, ela é bem provocativa, a autora. Eu gostei desses comecinhos dos capítulos dela, né? Ela começa dizendo que ela odeia quando chega num lugar e a conversa, né, estava muito boa e ela perdeu, né? Ela não pode voltar para alguém dizer, do começo que eu quero saber a história, né? Ela fala dos cafés da manhã, que a família está toda lá reunida, comendo, quando ela chega, já as conversas já estão acontecendo, né? Ela disse que simplesmente ela não estava lá. Aí eu nunca pensei nisso, né? A Eva não estava lá, né? Então ela veio trazer essa reflexão que Eva perdeu, né? Perdeu Deus chamando, dando primeiro, né, comando ali a Adão, chamando ele, passando as primeiras instruções, ouvindo a voz de Deus pela primeira vez como Adão, né? Então, ela foi perdendo essas coisas, mas também é uma coisa que a gente tem, acho que com controle, né? De querer saber de todas as coisas, de querer
ter tudo no nosso controle, né? Aquela coisa assim, que a gente fica pensando, eu não estou lá, mas se eu tivesse, eu queria que acontecesse assim, né? Que a gente fica querendo saber de tudo. Mas a mulher não está no quadro, né? No começo, né? E ela vem falar sobre isso, uma questão de início, de ordem, né? Ela diz que Gênesis 1 dá a visão cósmica do todo, é o trailer, e Gênesis 2 entra em detalhes, oferecendo uma versão mais minuciosa com os personagens na frente e no centro de tudo. Então, Gênesis 2 vai focar nessa criação do homem e da mulher. Ela apresenta essa questão do que Agostinho falou, né, de que a mulher junto com o marido é a imagem de Deus, mas sem o marido não é, mas o homem sozinho é a imagem de Deus, né? E aqui Agostinho bola fora, né? Você não, né, vai ter que fazer outras confissões, aqui não deu muito certo essa sua análise, né? Então, a gente sabe que muitos grandes teólogos falharam, né, gente? A gente sabe disso, escrevendo coisa, mas a gente joga água suja fora e deixa o bebê quietinho, né? A gente não joga fora tudo. Ela vem falar que, no processo de explicar os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre as mulheres, Agostinho acabou, né, afirmando que ela foi criada depois do homem para ser auxiliadora dele, né? Então, como se ele estivesse no centro e a mulher, como se auxiliar fosse uma questão realmente secundária, fosse uma coisa de segundo lugar. Mas aí é que ela afirma mais uma vez que entender como Deus vê as mulheres não é uma coisa teórica, é uma coisa importante, pessoal e emocional, né? Porque pensar, né, na questão de ser auxiliadora, ser criada em segundo lugar, ser, né, estar ali como alguém que completa o outro, traz muitas vezes a ideia de ser inferior, né, de ter um valor inferior para Deus. E ela vai dizer que entender isso, né, de como Deus vê as mulheres, é muito importante por causa disso, né, para que a gente entenda realmente qual é o nosso valor diante de Deus. Ela diz que é importante fazer uma confissão plena, que ela não compreende totalmente o porquê de Deus ter escolhido criar Adão e Eva na ordem que fez. Mas se existe algo que vimos sobre Deus e a criação em Gênesis 1, é que ele é distinto da sua criação e é soberano sobre ela, né? Então a gente confia nesse Deus, a gente confia na sua plena sabedoria, na sua soberania, né? Confiamos que o Senhor, às vezes, vai fazer coisas que a gente não entende, mas que a limitação está na gente, né? O problema está na gente, mas que a gente ama a Ele sobre tudo, e mesmo nas nossas indagações a gente aprende a descansar naquilo que o Senhor fez, né? E isso às vezes é muito importante a gente se firmar nisso, porque às vezes a gente está dando mais lugar às inquietações, mais lugar às perguntas, que tem seu lugar, com certeza. A gente pode se perguntar, a gente pode questionar a Deus e ficar sem resposta, né? Porque Ele revela aquilo que Ele quer revelar, mas que é importante que para todas essas inquietações e perguntas que não têm resposta, a gente tem as respostas que o Senhor deu, né? Que Ele é soberano, que Ele é bom, que Ele é sábio, que Ele sabe o que faz, que Ele nos ama, que Ele é cheio de misericórdia. Ela foi falar que uma das, né, que ela traz vamos dizer assim, essa interpretação de que uma das coisas do porquê aconteceu nessa ordem é que se revela uma necessidade humana, né, que Deus estava revelando uma grande necessidade do homem, deixando ele sozinho por um tempo, né? Então, Deus cria o homem, cria Adão, chama ele, conversa com ele, dá as ordens de todo o jardim, diz para ele nomear os animais e ele vai vendo ali todos os animais com seus pares, mas ele não, né? Não tinha outro ser humano ali. E aí a gente vai ver Deus falando que não é bom, né? Deus vai falar, não é bom para alguma coisa no meio de uma criação onde tudo era bom. E o que não é bom é que o homem não esteja só. Essa falta não surpreende o Deus do universo, a autora diz. Ele poderia ter evitado esse problema desde o início. Ele poderia, né, ter criado Adão e Eva, os dois juntinhos do barro, né? Poderia ter feito isso. Mas não foi o que ele quis, né, fazer, não foi o que ele quis que Adão sentisse.
Aí ela fala que talvez Deus quisesse que Adão sentisse essa solidão de uma forma profunda para que ele pudesse provar a solução divina para isso. E a solução divina que Deus declara que fará é uma auxiliadora que lhe seja idônea, que significa literalmente uma ajuda do oposto dele ou uma ajuda que corresponda a ele. Então, sua correspondente. A gente vê muito, né, quando se fala em solidão, quando se fala em viver a vida assim, tanto sozinho, literalmente, quanto sozinho fora da igreja, né, fora do corpo de Cristo. Falarem muito sobre isso, né, usar muito esse texto aqui, que fala da solidão, que fala de como não é bom que a gente ande só, ainda mais num mundo tão individual como a gente vive, né, que a gente quer se bastar em si mesmo, ser completo em si mesmo. Mas a autora, o texto bíblico fala sobre isso, né? Da gente não ser bom que estejamos sós. Aqui ele está falando sobre Adão, mas a gente sabe que não é bom que nenhum de nós estejamos sós, né? E Deus vai conduzir nessa história. Quer falar? Sobre essa questão, né, de Deus ter criado Adão primeiro, eu achei bem interessante no livro da Fran, até a parte que eu li, que ela cita uma fala da Jane Wilke, que diz assim, ó, a Jane Wilke diz que é importante que notemos esse detalhe que Deus deu a função ali para os homens. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Não. Que Deus deu ali a função para os homens de nomear para o homem de nomear os animais. Ela diz assim: é como se Deus quisesse que o homem nomeasse os animais para que ele, por si só, também chegasse à percepção de que nenhum desses animais era de acordo com a sua espécie e que isso não era bom. Jane diz que o homem, ao passar por todos os animais, provavelmente apontou para um e declarou: não é como eu, não é como eu, não é como eu. O relato bíblico, então, conclui: todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Ao contrário dos animais que tinham seus correspondentes, ao homem faltava algo, e isso não era bom. Achei bem legal essa imaginação, né? Claro que não tem na Bíblia, mas uma conjectura, né? A gente pode pensar que realmente esse foi o propósito de Deus, de fazer com que o homem observasse ali que todo mundo tinha um pazinho, e eram parecidos um com o outro, um fêmea, um macho, mas eram semelhantes, e que ele não tinha o par dele, né? E o legal é que, tipo, Deus possibilitou essa situação, mas foi ele quem viu que faltava algo, né? Não foi o homem que, ai, socorro, Deus, estou sozinho. O homem não falou isso. Foi Deus quem notou essa necessidade e proveu. Inclusive, a autora vai falar tanto da necessidade humana como da provisão que Deus preparou, né? Socorro, Deus. Eu só lembrei do meme. Ela fala assim que a mulher ela não está ausente na história, né? Porque ela nem existe, mas ela vem dizer que a mulher vem ser o elo crucial do que fecha essa história, né? É o meio pelo qual Deus se mostra a nós, né? Cuidando de tudo isso, né? Cuidando de toda essa história, né? De toda essa tapeçaria que Deus está traçando aí, ele vem fazendo esses pontos dessa forma, né? Então, às vezes a gente sente assim que ela estava perdendo, mas ela não estava nem existindo, né? Ela vem depois e ela vem no momento certo que Deus analisa, né? E escolhe para que tudo isso, né? Tudo isso, esses passos, para que Adão vá percebendo e tudo isso se encaixe dessa forma. A provisão de um auxiliador idôneo, né? Ele falou da necessidade de Adão e agora fala da provisão que o Senhor traz através da mulher, né? Através da costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou numa mulher e trouxe a ele. Quem imaginaria que Deus faria uma mulher da costela do homem, né? Não sei quantos de vocês já se perguntaram, mas por que ele também não fez do barro? Né? Mas
Deus escolhe essa maneira, né, para mostrar, né, que são da mesma carne, que são dois semelhantes, que foram, né, não idênticos, né, mas correspondentes, né, são idôneos. E aí ele vem trazer essa perspectiva e ela vem falar um pouquinho da poesia que Adão fala, né, quando encontra com Eva, né, ele vai falar ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e se chamará varoa, porque do varão foi tomada, né? Que as palavras em português são bem semelhantes, mas em hebraico elas são quase idênticas, né? Que é Ishá, Ish, eu acho, né? Não falo hebraico. Mas ela vai trazer esse primeiro cântico de Adão, né? Que Adão estava só, mas termina acompanhado e maravilhado, né? Trazendo esse cântico. E agora a criação completa, né, com cada um com seus correspondentes, mas eu achei muito legal ela termina esse tópicozinho falando que a gente vê nisso a primeira cerimônia de casamento, né? E aí a Bíblia começa com o casamento, em Apocalipse a gente tem outro casamento, né? E às vezes a gente não percebe tanto o valor do casamento, né, nessa questão do que significa, né? Para nós que somos cristãos, né? Às vezes o significado vai sendo colocado de lado, mas desde o começo o Senhor traz essa ilustração aqui em Adão e Eva. Então ela diz, ok, idônea sim, mas auxiliadora, né? Correspondente, ser diferente, ok, mas auxiliadora, né? Porque essa palavra tem essa conotação de ser algo, em segundo lugar, algo inferior, algo menor, né? A gente ainda tem muito isso de ver, mas a gente sabe o quanto é fundamental ter alguém como auxiliador em diversas tarefas, né? Aqui nem falando no casamento, mas se a gente for pensar num grande chefe de uma empresa, né? Um CEO, a gente sabe que aquele homem sem um assistente, sem um secretário para organizar suas coisas, as suas agendas, sem pessoas, né, sem subgerentes, sem pessoas que estejam fazendo outras funções, ele não conseguiria sozinho fazer aquilo, né? E a gente sabe disso, mas a gente vê como a pessoa que está à frente liderando como se fosse muito superior, né? Então, é aquilo, né? Muitos querem ser o líder, mas ser liderado também é muito importante, né? Ser a pessoa que está ao lado é muito importante também, a gente não percebe isso, só vê quem está na frente. Adriana falou que ela achou bem legal o autor explicar que o mesmo nome de auxiliar também é aplicado a Deus. Sim, né? Ela vem falar que, né, seguindo, para sair da página, né, que essa mesma palavra de auxiliadora, Ezer, é usada para Deus, né, com a força que vence as batalhas, né? Então, Deus é aquele auxiliador de Israel, é aquele que aparece para socorrer, para estar com Israel, com um povo que vai estar com ele. E a gente acha que isso é inferior, a gente acha que isso é menor. A ajudadora que Deus deu a Adão era uma extensão da ajuda do próprio Deus, pois ele cria a mulher e a leva até Adão. A ajudadora é o modo como Deus torna o não é bom em muito bom. Ele diz que a ajudadora é o ponto mais alto, o ápice da finalização por Deus da história da criação. Esse papel de auxiliadora que a mulher tem é um chamado elevado, algo por meio do qual ela reflete a imagem de Deus, seu Criador, e por meio do qual ela serve a Deus ao andar conforme a sua palavra, né? E é uma coisa que às vezes a gente não quer ser, né? Tudo que Deus chama para a gente ser, a gente fica brigando com Ele, querendo ser outras coisas. Alguém quer falar? Pode escrever no chat. Gente, se quiser, eu perdi a página aqui, deixa eu ver.
Achei. Ela fala que essa questão do auxílio aparece muito visível no casamento, mas que também é possível perceber isso em outros contextos, né? Quando mulheres, se no sentido do casamento ou não, né? Auxiliando em outros momentos, ela diz que vê o quanto esse papel é importante, né? As mulheres na igreja auxiliando, ela conta aqui a história de uma mulher na igreja dela, né, que ajuda os líderes nas questões financeiras, porque ela tem essa capacidade, ela tem esses estudos e faz isso respeitando o papel dela, respeitando, celebrando e ajudando a liderança dos homens. Então, ela diz que esse papel é elevado como ajudadoras quando elas abraçam isso de coração e tendem a dar sabor a tudo que fazem dentro e fora da igreja. Então, ela fala disso, né, dessa ordem, né, que foi criada, Adão primeiro, Eva depois, falando que Deus tem uma intenção nisso, né, de nos ensinar algo a partir disso, que nós devemos aprender com o que o Senhor criou, né, como Ele criou, do jeito que Ele fez, e entender que há bondade de Deus em criar da forma que Ele cria, né, que Ele não vamos dizer assim, elevou o homem, menosprezou a mulher ao criar dessa forma, mas que a gente muitas vezes está tão, mais uma vez, né, falando, tão cheia das perguntas do mundo, das padrões do mundo, das culturas do mundo, que a gente já olha para o que Deus fez com esse olhar de se questionar, de se sentir inferior, enquanto o Senhor está fazendo tudo que Ele faz com amor, tudo que Ele faz com sabedoria e com compaixão, né? O Senhor, Ele faz tudo isso com a sua santa soberania e às vezes a gente está aqui como crianças emburradas que não entendem o porquê os pais fazem o que fazem, né? O porquê faz primeiro para um filho, depois para outro, e eles têm os motivos e a gente está só, né, com a nossa visão infantil. Então, ela vem dizer aqui, quase no finalzinho, né, que em termos lógicos, quem de nós desejaria igualar papel a valor humano, né? Eu até falei, né, do CEO, mas ela vem dizer, certamente a gente vai dizer que um CEO bem-sucedido é mais valioso do que um portador de deficiência, ou alguém que esteja desempregado, ou que uma bela estrela do cinema na casa dos seus 20 anos é mais valioso que uma senhora idosa, um bebê recém-nascido. A gente vai dizer isso? Não vai, mas que às vezes a gente é levado por isso, a gente né? Achar que a importância está no nosso papel, né? Que o nosso valor está no papel que a gente desempenha. Mesmo que com frequência vivamos de modo a atribuir valor de acordo com os papéis das pessoas, no fundo, nós, seres humanos, sabemos que isso não é verdade. No fundo, com frequência, queremos que nosso valor não esteja associado aos papéis nos quais atuamos ou às posições que temos, mas a algo que vale nisso, né? Então, por mais que a gente pense assim, às vezes a gente sente que não queria que fosse assim, né? Que a vida não tivesse o valor que tem baseado nos papéis. E ela vai dizer que é exatamente isso, né? Que esse anseio encontra o seu cumprimento nas verdades de Gênesis 1 e 2, na revelação de que nosso Criador nos fez a sua imagem, homem e mulher juntos. E é somente aos seus olhos que se mede o valor verdadeiro. Então, é nisso, né? Quando a gente procura o valor da vida, está nisso, né? É nos olhos do Senhor, na forma como Ele nos criou. Porque se a gente for procurar por outra coisa, a gente chega numa parede, né? A gente pode ir, a gente vai buscando, 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 tentando abrir as portas, mas chega num lugar que a gente, bom, a partir daqui, a gente tem que entender o valor do que é eterno, né? Do que Deus colocou em nós. A Aline falou que o nosso valor está em ser filhos de Deus. É tão precioso o fato de sermos filhos de Deus que nos distraímos querendo ter algo. Querer ter status, posses,
nomes, né? Querendo ter certos relacionamentos, querendo ter outros títulos, outros ídolos, e o nosso valor mesmo, aquilo que, né, que nós carregamos de mais precioso, a gente deixa empoeirando na prateleira, né? Buscando outras coisas para enfeitar. Ela termina aqui, a última frasezinha do capítulo, ela diz que a gente faz essas perguntas difíceis, né, sobre Eva, mas que quando nós perguntamos, nossa esperança e nossa ajuda estão na Bíblia, inspirados por Deus, o Deus que realmente se revela a nós. Sua palavra suporta o peso de nossas perguntas. Então, a gente pode ficar inquieto, a gente pode se perguntar, a gente pode, né, não entender, mas no Senhor, né, a gente encontra o consolo para as nossas almas, para a nossa inquietação. E eu achei essa frase dela muito boa, né, que a palavra suporta o peso das nossas perguntas. Às vezes ela não vai responder, mas ela suporta o peso, né, de qualquer inquietação, das nossas dores, do que o mundo coloca diante de nós, do que a gente vê e não entende porque acontece, mas a palavra de Deus suporta tudo isso. Alguém quer falar alguma coisa, gente, sobre o capítulo 2? Algum trecho que chamou a atenção de vocês? Eu achei bem legal essa questão do segundo ponto que ela traz, né, da ordem na humanidade, que ela diz que Deus criou ordem, né, para tudo. E aí ela compara a ordem de ter criado o homem primeiro e a mulher depois, com ele ter criado o sol e a lua, um para governar o dia, outro para governar a noite, né? E isso não dá para inverter, né? Não dá para, olha, Lua, hoje eu vou ficar, não tem como, né? De trocar os papéis ali, não funcionaria. E acho legal essa comparação, porque de fato, quando há uma inversão de papéis, não funciona, né? Não glorifica a Deus. E quando a gente vai olhar ali o que Paulo diz, né, que o mistério é que o casamento aponta para a história de Cristo e sua noiva. Isso já estava em mente lá no Gênesis, né? Lá antes de tudo. Não foi, as coisas não foram acontecendo assim, eita, deixa eu ver aqui, como é que eu vou fazer? Ah, não, agora, olha, filha, você vai ter que ir lá morrer. Não, já estava tudo pensado, já tudo foi feito com ordem e com sentido, né? Tudo tem um sentido de porquê, né? E é como ela fala, às vezes a gente não vai entender mesmo. E tá tudo bem, né? Vai ter perguntas que a gente não vai ter. Mas no fim das contas, a gente sabe que Deus é soberano sobre tudo. Então, acho que até esqueci, tem uma frasezinha do Augusto Nicodemos, né? Que nós nos calamos onde a Bíblia se cala. Então, vai ter coisas que vai ser o quê? Porque Deus quis, né? Por que isso? Tá, porque Deus quis. Um dia, se Ele quiser, tudo restaurado, Ele pode contar pra gente, mas basta a gente confiar que Ele é bom, que Ele é soberano e que tudo tem um propósito, né, naquilo que Ele faz. E que a gente sabe que às vezes não é fácil, né? Às vezes não é fácil confiar, às vezes não é fácil descansar nessa verdade, mas se fosse fácil, não era, ele não tinha, né? Dando tantas instruções. Mas a gente sabe, né, que na criação o ser humano é o único que está constantemente se opondo ao seu propósito original, né? Seu propósito de adorar ao Senhor, né, de seguir aquilo que Ele criou, né, de ir contra a sua própria natureza, de ir contra o que Deus direcionou para ele. O ser humano é o único que faz isso, né? O Sol e a Lua não estão brigando. Até quando eles se encontram no eclipse, é tudo propósito do Senhor, é tudo certinho, né? Mas a gente não, a gente fica brigando, né? Querendo sair daquilo que o Senhor criou para alguma coisa, achando que é melhor, que a gente conhece melhor do que Deus, né? Porque a gente sabe de tudo. Capítulo 3, Mulheres Caídas. Aí chega Deus e faz o que faz com Jó, né? Onde é que você estava, meu querido, quando eu lancei os fundamentos da terra? Aí a gente baixa a bolinha. Já está na hora de baixar a bolinha?
mesmo. Então, Mulheres e Mulheres 3 Caídas. Capítulo 3, Mulheres Caídas, né? Então, vamos falar sobre a queda, né? E a vilã de toda a história do mundo, Eva. É aquela que a gente coloca, né, a culpa quando a gente está passando por algum sofrimento. Ah, Eva, por que você comeu o fruto? Eu Né? já E ia quando dizer isso. Até a gente, por exemplo, tá de TPM, a gente brinca, né? Culpa de Eva. Quando chegar lá, vou ter uma conversinha com ela. começa a sentir cólica, quando a mulher É, começa a ter as dores de parto. Ah, Eva, por quê? como se fosse diferente se fosse a gente, né? Não conta para não conta para ninguém. Então, né, ela vem trazer a questão da queda, né? Ela narra esse momento, né, que Eva está ali meio como protagonista, né, desse momento triste. Poxa, Eva. Mas ela vem falando, né, do que aconteceu. A gente conhece bem esse relato da serpente, que falou à mulher, né, olha, é assim que Deus falou, né, para começar a usar aqui as palavras de Deus contra ele, né, que a gente acha que o diabo vai aparecer com um discurso completamente diferente, mas ele chega só mudando uma palavrinha, né, para a gente ficar naquela dúvida. Mas Eva mostra que sabe, né, ela sabe o que foi que Deus falou, mas aí a serpente vai apresentar mais uma vez um discurso distorcido, né? E ela disse que Eva caiu nessa. Foi tentada de 3 formas. A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E esse trecho me lembrou muito daquele trecho de João, primeira de João, que diz: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, Eva foi tentada nesses três pontos, né? Pela carne, pelos olhos e desejando ter algo a mais do que ela tinha ali, né? Ter esse entendimento que ela não tinha. Então, em toda essa tentação, ela tomou o fruto e comeu. Uma pequena frase que fala de uma queda profunda. Então, a partir disso, né, Eva, ela coloca aqui, isso aqui que eu acho que a gente sempre se pergunta, né? Cadê Adão? Né? Ele estava ali junto, por que ele não pulou na frente dela? Por que ele não, né, não saiu pegando a serpente, jogando para outro lado, né? Por que ele não interferiu e defendeu a palavra de Deus? Ele está ali junto, né, comendo o fruto com ela, né? Porque Eva passou para ele e ele comeu também. Então, eles abrem os olhos, né, começam a ter consciência do seu pecado e já vai para a briga, né? Já parte para a briga. Ela, antes de se aprofundar nisso, vem falar dos retratos de Eva, né? Que é a Eva estúpida, porque ela é burra, né? Não soube se defender, não soube se deixou ser enganada, né? Muito bobinha, tinha uma serpente falando com ela. A outra Eva maldosa, né? A Eva potencial demoníaco, provavelmente, aquela que já tem dentro de si um demônio que conheceu o Satanás, já houve identificação. E outro retrato é a Eva tentadora sexual, né? Que o povo já gosta de colocar no meio, já dizem que o fruto proibido era sexo, que ela já foi oferecer a Adão, né? Que o problema é isso, né? Então, ela aborda um pouquinho essas 3 ilustrações, né? E ela vai dizer que o que a gente está testemunhando em Gênesis 3 não é uma falha feminina, mas é uma falha humana, né? Que o erro de Adão aconteceu ali e ele não cancela o erro de Eva, que também aconteceu. Nenhum dos dois foi menos grave do que o do outro, né? Todos os dois falharam naquilo que o Senhor ordenou a eles. Todos os dois erraram, né? E já quando a gente fica querendo culpar um e outro, a gente já está fazendo o que eles fizeram ali, né?
a culpa é de fulano, a culpa é do outro, a culpa é da mulher que me desse, a culpa é da serpente que tu criaste, e no fim a gente está culpando Deus, né? Porque quando Adão joga para, né, ele já disse, foi a mulher que tu me deste, né? E a gente, às vezes, eu vejo muitas mulheres cristãs, né, querendo defender Eva, já jogando toda a culpa em Adão, né? Toda a culpa é dele, né? Ele não estava ali para defender ela, não estava ali, não estava orientando ela, não passou direito, certo? Ele tinha culpa, mas isso não exime o pecado dela, né? Então é importante que a gente reconheça que os dois pecaram, os dois falharam, os dois, né, caíram na tentação. Não foi só uma falha dela, não foi só a falha dele, mas os dois juntos, é o que a gente testemunha, né? A humanidade que o Senhor criou, né, que juntos era muito boa, eles falharam. Mas as consequências vêm, né? Assim como Deus disse que viriam, elas vêm, e eu achei muito legal essa ordem que ela trouxe, né? Eu ia até fazer uma ilustração aqui, mas o ponto não contribuir, depois eu tento no campo e mando no grupo, né? Porque ela diz que Deus vai abordar primeiro Adão, né? Ele chama, vai questionar Adão, né? Confrontar Adão por sua desobediência, e aí ela coloca aqui, né? Deus confronta Adão por sua desobediência, e a essa altura, Adão toma a frente, admite a sua culpa e defende a sua mulher. Não, nada disso. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi, né? Coloca toda a culpa sobre Eva e, né, foi baixo, um ponto muito baixo para Adão. No momento da tentação, Adão não estava ali para sua esposa e agora na presença de Deus, ele também não está ali para ela, né? Coloca sobre ela e responsabiliza Deus por tê-la criado. Então, ela disse que a razão para Adão tomar a primeira responsabilidade tem a ver com essa questão de ordem, né? Que a gente falou no capítulo 2, essa questão de ordem. Então, ela diz que a ordem da queda vem realmente já se distorcendo. Primeiro a serpente, né, que estava abaixo na criação, vem falar com a mulher, que foi criada segundo, que depois tenta o homem, né? Então, isso está corrompido. E Deus vai se dirigir fazendo as coisas reordenadas. Então, ele vai falar com Adão, né, que depois vai falar para se dirigir à mulher e depois vai se dirigir à serpente, nas consequências. Então, ela traz, né, o juízo que vem sobre cada um deles. Alguém quer falar, gente? Antes de a gente entrar nessa parte das consequências. Não? Então, a gente fala aqui sobre o juízo doloroso, né? Ela diz que a gente, quando chega, né, nessa parte do como o juízo cai sobre a mulher, né, sobre as dores de parto ao dar a luz aos filhos, o desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso soa severo, né? A gente sabe que a dor do parto não é um exagero, ela tem sido literalmente provada. E ela diz que não só isso, né, mas que tem todas as outras dores, né, que vêm relacionado ao ter filhos, não ter filhos, querer ter filhos e não poder, todo mês não ter filhos e o útero achar que precisava ter filhos, né, e tudo isso vem junto com essas dores, né? Mas ao homem, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante todos os dias de tua vida. Ela diz que tais juízos se encaixam, assim como Adão e Eva foram feitos um para o outro. Para ambos, as palavras de Deus descrevem o modo como sua boa ordem criada se tornará onerosa. Quando abraçada, a ordem de Deus é harmoniosa. Rejeitada, se torna dolorosa. Os sofrimentos da gravidez e o parto com a dor da mulher são comparados ao trabalho árduo e sofrido que o homem experimentará ao produzir o alimento em um chão amaldiçoado, cheio de espinhos. Ambos sofrerão as consequências do pecado em seus esforços para seguir a ordem original de Deus de ser frutífero e multiplicar, enchendo e sujeitando a terra.
Então, aquilo que Deus tinha ordenado no capítulo 1, né, o que a gente chama de mandato cultural, ele agora vai ser feito, né, de uma forma muito mais sofrida por causa do pecado. Ela diz que essa simetria nos ajuda na medida que a gente compara, né, a dor do parto ser algumas vezes e ser muito grande, mas a dor do trabalho para os homens ser constante. Mas ela disse que hoje em dia não é bem assim, porque as mulheres também têm sofrido com a dor de, né, de cultivar a terra, vamos dizer assim. As mulheres têm passado as duas consequências, né? Por causa do trabalho, elas também têm passado pelas dores do parto, mas também pela luta do mercado de trabalho, né? Do suor de buscar provento para sua casa. E isso acaba pesando 2 juízos na mulher. Mas ela diz que a gente também não conhece isso, a gente não conhece a dor do homem, que às vezes a gente vai dizer, né, que para o homem ficou muito leve, porque a mulher está sofrendo com os dois, e ainda, né, que ela vem falar lá para frente da questão de desejo e governo, né? Evelyn falou que é legal que os juízos são de acordo com seus papéis. Sim. Né? E essa questão de ordem de papéis que ela trouxe no capítulo 2 fica bem claro aqui também, né? Acho que ficou tudo bem. Essa ilustraçãozinha que ela faz ajuda bastante a entender. Ela termina essa partezinha dizendo que o julgamento final e máximo ao homem foi declarando a morte, né? Que ele voltaria ao pó da terra de onde foi tirado. E eu nunca parei para perceber isso, assim, que ele termina para o homem dizendo isso, mas para a mulher vem as palavras de esperança, né? Estou dando spoiler aqui no final do capítulo. Mas a questão de desejo e governo, né? Que são palavras difíceis de entender. Ela vai falar a frase em si, esse versículo em si, eu acho complicado de entender, né? Quando Deus diz que o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ela diz que essas linhas não são estranhas no contexto de Gênesis 3, porque a gente estava vendo o conflito entre homem e mulher. Aqui mesmo, né, a gente viu, né, eles pecaram, eles caíram na tentação e já foram brigando, né, já foram se acusando, já foram se escondendo, porque agora eles estavam com vergonha. Antes estavam nus, não havia vergonha, mas agora, né, essa consciência entrou nele e eles já começam, de alguma forma, a meio que se afastar um do outro, né, fugir dessa harmonia que havia entre eles. Ela diz que cada um teve como alvo não bem do outro, mas um mal contra o outro, de modo a contradizer diretamente o seu papel legítimo. Eva não ajudou Adão a seguir a palavra de Deus, mas desejou atraí-lo para junto de si no pecado. Não apenas comeu o fruto, como também o deu a ele. Por sua vez, Adão não somente deixou de conduzir Eva de acordo com a palavra de Deus, como também usou sua posição para tratá-la rispidamente, diminuindo com o propósito de se defender diante de Deus. Agora, conforme esse juízo, o modelo do pecado que ambos escolheram vai persistir, solidificando-se em contendas mútuas e contínuas. Em certo sentido, isso é justo, né? Então, aquilo que eles fizeram vai persistir, né? Aquilo que eles, a forma como eles agiram, contrário aos seus papéis, contrário aos mandamentos do Senhor, vai persistir, né? Então, eu não lembro onde está, mas ela disse que isso não é só como se fosse, vamos dizer assim, uma sentença que Deus está dando a eles, mas Deus está falando justamente as consequências do que eles escolheram fazer, né? De como isso vai persistir na vida deles. É no finalzinho dessa parte, vai dizer: Gênesis 3 não é um mandato nem uma desculpa para essas características. O capítulo mostra a origem desse mundo caído e a realidade do sofrimento que nós, junto com Adão e Eva, escolhemos ao rejeitar a palavra do Criador. Não sei se era essa a situação que você estava falando.
mas traz essa questão de que é uma consequência do pecado, né? E a gente também não pode usar se é para ser assim, então vamos, né? Vamos bagunçar. Mas não. É uma consequência do pecado e a gente tem que ir contra, né? Que é possível por causa de Cristo. Sozinhos nós vamos indo na correnteza mesmo, mas por causa de Cristo nós conseguimos ir contra a correnteza de um mundo caído. Era essa parte mesmo, né? Que isso não é para a gente usar de desculpa, né? Que é assim agora, mas para a gente entender as consequências dos atos, né? Das nossas escolhas perante o Senhor. Mas não termina aí, né? A semente de esperança ainda existe, né? Então, apesar do Senhor ter terminado de falando, né, sobre voltar ao pó da terra, aqui a gente vê o proto-evangelho, né? Então, Deus vai dizer que da semente da mulher, né, vai vir um descendente. E desse descendente, e a gente sabe, né, conhecido como proto-evangelho, esse descendente esmagará a cabeça da serpente, né, e ele lhe ferirá o pé. Então, as coisas não ficaram acabadas por ali, né? O Senhor poderia ter acabado com eles ali mesmo, né? Mas a gente sabe que o Senhor tem estendido a sua paciência, né? Ele é longânimo, e aqui ele termina, né? Essa cena trágica da queda com uma palavra de esperança e misericórdia para Adão e Eva, né? Que saíram do belo jardim para arar a terra, para trabalhar, para suar, para sofrer com as dores do parto, para sofrer com a perda do filho, mas com essa esperança, né, de que ouviram do Senhor, que haveria de vir alguém, né, haveria de vir alguém. Então, essa é a esperança que começou ali, né, no primeiro casal, e que foi construída, né, e passada por muitos e muitos até, né, é passada até hoje em alguns lugares, né, aqueles que não acreditam que Cristo é esse, mas nós cremos que Jesus Cristo, né, é esse descendente que veio, né, o segundo Adão, que veio remir todas as coisas, transformar todas as coisas. Então, a semente da esperança foi colocada ali, né, e nós vemos Paulo falar sobre isso, né? Lá no Novo Testamento, ele vem fazer esse paralelo entre Adão e Cristo, onde Adão trouxe a morte e Cristo traz a vida. Brilha a esperança. Eva recebeu não somente o juízo de que as mulheres sofreriam ao ter filhos, como também a promessa de um filho que nasceria para dar a vida, que nasceria para dar fim a toda dor. Todas as mulheres e todos os seres humanos podem ouvir essa promessa junto com ela. Todos nós podemos receber a esperança certa do Evangelho. Então, a gente pode ter esperança nisso, né? Eva pôde ter esperança nisso, ela não ficou, né, entregue ao desespero, entregue às dores de parto, mas o Senhor plantou uma semente de esperança naquele casal que tinha acabado de se voltar contra ele. Como o Senhor é misericordioso. Como o Senhor é misericordioso. Então, a gente vê aqui, né, somente Deus, o soberano Criador e justo juiz, é capaz de vencer o pecado e a morte, restaurar nossos relacionamentos com Ele, uns com os outros, e tornar nova a criação caída. E a gente precisa disso, né? Precisa entender bem todo esse processo da criação, da distinção, né? E da queda, para a gente poder entender o peso do Evangelho. Às vezes a gente vai se afastando um pouco disso, né? Do pecado, do peso do pecado, da criação. E quando a gente não entende o peso da nossa ofensa contra Deus, a gente também diminui o peso do sacrifício de Cristo, né? Mas a gente sabe que em Cristo tudo isso foi feito, né? E a autora vai terminar dizendo que é nesse fundamento que nós podemos prosseguir com a leitura, enquanto nos movemos em meio a algumas das passagens mais difíceis da história humana, né? Então, ela deixou aqui
terminou o capítulo 3 com esse gostinho de quero mais, né? De quero continuar. Mas como é bonito, né? A gente ter os sinais do Evangelho desde o comecinho, né? Desde os primeiros capítulos da Bíblia, a gente já vê os sinais de Cristo, né? Apontando para o Senhor, para a gente se firmar nisso, né? Para que essa semente esteja em nosso coração, que Cristo veio já, né? Para a gente, ele já veio e essa profecia já foi cumprida. Alguém quer falar, gente, sobre o capítulo 3? Alguma outra parte? Algum comentário? Não? Hoje nem os cachorros falaram. Ficaram quietíssimos hoje. É bom a gente pensar assim nesse aspecto de que Deus providenciou salvação por meio daquela, né, que é a vilã, né? Tipo, é tão ruim que Deus vai e provê, não é portadora da imagem, né? Mas Deus vai e provê salvação por intermédio da mulher. Poderia nascer, sei lá, ele fazer lá, esculpir de novo no solo, né? Criou lá o... Não, mas foi por meio da mulher, por meio da concepção e por meio de dores de parto que veio o Criador do mundo, que veio o nosso Salvador, que se fez carne, que estava lá no início, né? Quando tem lá o relato da criação, né? Façamos, e aí ela até fala sobre isso, né? Que é uma referência à Trindade. Então, Jesus estava ali no momento da criação e depois ele vem ao mundo como provisão de Deus para nos salvar, né? E outra, uma coisa que eu acho muito legal é que quando a gente vai lá para as passagens de Paulo, a gente vê que não é tipo, Jesus veio como um segundo Eva, né? Não, vem como um segundo Adão. Adão era o representante da raça humana. Tanto é que existem alguns teólogos que até falam que talvez, se Adão tivesse sido firme ali e quando Eva pecasse e ele não tivesse comido do fruto, talvez as consequências não fossem as que nós temos, né? Não sei, mas são alguns pensamentos, né, que a gente pode perguntar depois para Deus, quando a gente estiver lá com ele. Mas ele era o representante da raça humana. Deus falou para ele antes de Eva vir a existir, olha, você pode se esbaldar em tudo aí que tem, menos nessa árvore aqui, no fruto dessa árvore. E muito provavelmente foi Adão quem passou esse ensinamento para Eva, né? E ele vai e cai. Mas graças a Deus pela redenção, né? Pela providência divina. Amém. Podemos descansar no Senhor, né? E agora continuar a leitura, né, desse livro, cenas dos próximos capítulos. Pois é. Então, Marinalva, fique rapidinho, vamos tirar logo uma foto, Lô? Vamos, depois E aí a gente ora. Quem puder ligar as câmeras, ligue aí rapidinho para a gente tirar uma foto. Peraí, deixa eu botar aqui a luz do meu Kindle. Vai sem luz mesmo. Você consegue, Lô? Eu estou em outro teclado, eu estou tentando ver uma manobra aqui. Vai, consigo. Sorria. Sorriam e acenem. Deixa eu ver se foi, que eu tentei uma gambiarra aqui. Eu tiro outra, se não deu. Opa, oi, deixa eu tirar outra. Que alguém piscou o olho. Sorriam. Deixa eu ver. Foi. Tchau, Marinalva, cheiro. Vai com Deus. Tchau.
Vamos orar para encerrar, né, gente? Compromissos. Quer falar, Gisele? Não, não. Alguém quer orar, gente? Eu posso orar. Tchau, Aline. Tchau. Tá, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Deus, por esse momento que pudemos meditar acerca da tua palavra, acerca da criação, Deus. E tem sido muito bom nós podemos entender os teus propósitos na criação, ao criar nós, mulheres, e aos homens. Muitas vezes nós somos levadas pelas vozes desse mundo, pelas vozes do século que vivemos, em achar que nós somos inferiores, em achar que nós temos um potencial maior para o pecado do que o homem, mas nós entendemos que ambos são pecadores, ambos são carentes e necessitados do teu perdão, da tua graça, Deus. E ambos somos portadores da tua imagem e semelhança. E é isso que nos confere valor. E o teu filho foi enviado para sofrer, para morrer em nosso lugar, tanto para salvar homens como mulheres. E nós te louvamos por isso. Que o Senhor nos ajude a compreender o que o Senhor diz que nós somos, que nós não deixemos mais que vozes do mundo possa nos entristecer, possa pensar coisas que a tua palavra não diz. Que nós possamos olhar para a tua palavra, que, como a autora diz, a tua palavra comporta o peso das nossas perguntas. Nós podemos fazer questionamentos e ir à fonte de todo o conhecimento, que é o Senhor e a tua palavra, que o Senhor revelou para nós. Que o Senhor nos fortaleça, nos ajude, que nós possamos olhar para o Senhor, mesmo em meio a tanta injustiça, a tanta maldade neste mundo, que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Senhor nos ajude também a não nos conformar com as maldades que acontecem próximo a nós, com as humilhações, que nós possamos olhar para o Senhor e agir de acordo com as nossas possibilidades. Obrigada por esse tempo, que o Senhor possa abençoar cada menina que esteve aqui presente, também as que não puderam vir, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe nesse restinho de sábado, nos dê um bom domingo amanhã, um dia que nós separamos para louvar e engrandecer ao Senhor em comunidade. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, garotos. Amém. Tchau, meninas. Tchau, até